Oi, pessoal que está acompanhando o Ciclo Vivo, está começando mais um Papo de Sexta. Eu sou a Thaís Tyson, aqui ao meu lado eu tenho a Liliane Rocha, que é coaching, especialista em sustentabilidade e fundadora da Gestão Kairos. Isso mesmo. Boa tarde, Liliane, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer enorme te receber aqui. Obrigada. Antes da gente continuar a nossa conversa, eu quero que você dê o resto do seu currículo, porque eu falei só um pouquinho, apesar de eu serem muitas coisas, o seu currículo é muito maravilhoso. Eu queria que você falasse um pouquinho do que você já estudou, e aí depois a gente entra na Gestão Kairos e a gente explica o que é esse negócio super legal e super importante para os negócios em geral, para o mundo corporativo, vamos dizer assim. Legal. Muito bem. Bom, eu sou proprietária da Gestão Kairos, trabalho há 12 anos com sustentabilidade e diversidade, grande parte dessa jornada em grandes empresas, então trabalhei na Philips, trabalhei no Banco Real, atual Santander, no Walmart, na Votorantim. Nesse meio tempo fiz uma especialização em sustentabilidade na Fundação Getúlio Vargas, agora estou fazendo um mestrado de políticas públicas na Fundação Getúlio Vargas, sou mestre em coaching e é um pouco disso. E de 2 anos para cá, estou com a Gestão Kairos trabalhando com diversos clientes, empresas, em comunidades no Brasil, no Peru e na Colômbia. Nossa, é um baita currículo, né? Bom, e hoje na nossa conversa a gente vai falar muito aqui sobre diversidade e sustentabilidade nos negócios. Então, para a gente começar esse assunto, eu queria que você falasse um pouquinho o que é a Gestão Kairos. Legal. E talvez o que te incentivou a criar também. Como que foi esse início? Como você percebeu que existia uma necessidade desse tipo de serviço no mercado? Essa história do seu negócio. Legal. Bom, ao longo desses mais ou menos 10 anos trabalhando em empresas, eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas extremamente referência em sustentabilidade, em diversidade, que já em 2005 se preocupavam com isso, e algumas empresas que estão em fase de construção desse processo, que estão fazendo um processo sólido, mas que ainda estão percorrendo um caminho de aprendizagem. Até porque, desculpa te interromper, mas só para a gente dar um pouco, as pessoas conseguirem entender um pouco melhor, é recente isso, né? Sim. Tanto a sustentabilidade como os questionamentos sobre diversidade, eles são algo recente, né? Sim, estruturadamente, daí se a gente for falar do mundo empresarial, o conceito do triple bottom line, que todo mundo usa, né, o ambiental, social e econômico, foi do livro de John Elkington de 1997. Que foi quando surgiu a palavra sustentabilidade. Esse conceito de triple bottom line de forma mais estruturada, falando que é o ambiental, social e econômico. Uhum. Se a gente pegar aquela frase famosa, né, que sustentabilidade é atender às necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade das futuras gerações em satisfazer a sua própria necessidade, a gente está falando aí, a Comissão de Brundtland foi em 1987, né? Então esses conceitos eles vieram se fortalecendo em 80, 90, né? Se a gente pegar os especialistas em diversidade no Brasil e no mundo, também de 90 para cá esse tema começou a ser trabalhado com mais força nas empresas. E aí a ideia da Gestão Kairos, eu acho que um pouco foi, sabendo dos diferentes estágios de todas as empresas e que algumas ainda estavam engatinhando nesse processo e que eu tive realmente a oportunidade de trabalhar com empresas e executivos e profissionais extremamente referentes, assim, referência para mim na área, então aprendi muito, foi de fazer uma consultoria onde eu pudesse ajudar outras empresas que estão engatinhando nesse processo a pensar de forma estratégica a sua questão da sustentabilidade, do desenvolvimento das localidades onde elas estão presentes. Então, algumas empresas estão situadas em municípios tão pequenos que a empresa em si acaba tendo mais força do que a prefeitura ou do que o poder público. E também levar essa questão da diversidade tão premente, quando a gente olha aí as estatísticas e os dados, de forma mais estruturada também para as empresas. Uhum. Bom, e acho que diversidade tem sido um assunto super debatido, não só nos negócios, acho que nos negócios até um pouco menos do que na nossa vida social, talvez, né? Talvez. Você como está ali dentro das empresas e está conhecendo um pouco melhor, explica pra gente por que é tão importante a gente trabalhar a questão da diversidade dentro das empresas. Por que a gente precisa bater nessa tecla? Porque às vezes as pessoas pensam assim, não, isso não é tão importante, mas o importante é eu fazer dinheiro. Sim. Mas o importante é eu ter meu trabalho rodando aqui e entregar tudo no prazo. Mas não é bem assim, né? Não. As coisas não funcionam tão facilmente desse jeito, né? Nem para a empresa e nem para a sociedade. Nem para a sociedade. Legal. Bom, para começar então, eu vou dar uma conceituada, porque quando a gente fala de temas humanos,
né? E aí eu já falei um pouquinho da sustentabilidade. Quando a gente vai para a diversidade, tende-se a ficar um limbo conceitual, né? A diversidade. O que é diversidade? É aquela então, coisa muito sonhadora, quando a gente fala disso, e nada muito prático, é isso? Nada prático, intangível, né? Do que eu tô falando? Então eu fui bolando uns conceitos que eu acho que ajudam a gente a pensar um pouco melhor no tema. E daí eu gosto de falar, por exemplo, que diversidade é a expressão que diz respeito às singularidades existentes entre cerca de 7 bilhões de habitantes do globo terrestre. Então, quando a gente fala de diversidade, não está falando de mim ou de você. A gente está falando de todo mundo, de todos os habitantes, porque todo mundo tem singularidades e características distintas que conectam ou não conectam com outras pessoas. E quando eu vou para o âmbito corporativo, eu gosto de falar que o que é, então, promover a valorização da diversidade? É criar um ambiente onde todos sejam igualmente capazes de concretizar o seu potencial e atingir seu objetivo. Porque, normalmente, existem barreiras que impedem que a pessoa, mesmo que tenha um potencial e tenha um objetivo, ela consiga efetivá-lo e atingi-lo. Quais tipos de barreiras normalmente você vê? Eu vejo barreiras, eu costumo trabalhar com 3 pilares, né? E daí eu acho que tem uma questão de contratação e retenção, que eu acho que já é a primeira barreira. Né? Essas pessoas não são contratadas dos grupos de diversidade, daí posso falar um pouquinho disso, e quando são contratadas, muitas vezes não são retidas pela cultura da organização. E daí acho que cultura da organização é um desses 3 temas que eu trabalho. Então, uma pessoa que entra numa organização, um indivíduo, um profissional, onde não há outros indivíduos e profissionais como eles, então, eu muitas vezes na minha equipe fui a única mulher negra. Né? Quer dizer, como que a cultura dessa parcela da população está ou não presente no ambiente, de forma evidente ou sutil, impedindo que as pessoas estejam ali no mesmo ambiente, enfim, concretizando e tal. E uma outra que é desenvolvimento, né? Então, assim, essas pessoas, quando elas entram, né, além de ser captadas, além da cultura organizacional, elas estão tendo chance de desenvolvimento, né? Então, quando eu falo de grupos, normalmente eu falo da questão de gênero da mulher, da questão da idade, da questão da pessoa com deficiência, da questão da orientação sexual, da questão da etnia e da questão da religião. E daí a gente olha, por exemplo, essa questão do desenvolvimento, né? Se a gente for falar de mulheres, a gente tem hoje 60% do contingente que sai das graduações são mulheres. Então tem mulher se graduando. Ou seja, tem muita mulher capacitada, até mais mulheres do que homens. Sim, 60%. Mas quando a gente vai para as 500 maiores empresas brasileiras, né, e daí tem um censo do Ethos que foi feito em 2010 e que foi refeito agora esse ano e que eu gosto bastante, a gente vê que 30% do quadro funcional, de todos os funcionários, 35% são mulheres. Então, assim, já não é 50%, já é menos. E quando a gente vai para o quadro executivo, 13% são mulheres. A mesma coisa acontece com negros. Ou seja, para a mulher chegar numa liderança... Tem um filtro. Tem 87% de homens lá na liderança e só 13% de oportunidades para mulheres. Nem quer dizer que 13% das mulheres vão chegar até lá, né? Sim. Sim, empresas que Sendo que se formaram 60% mulheres, não bate, os números não casam. Os números não casam. E é muito, a discrepância é muito grande também. Sim, sim, é como se a gente estivesse construindo uma sociedade para não dar certo. Né? Porque se 60% de um tipo de indivíduo, no caso as mulheres, saem da graduação, mas sofrem uma barreira para entrar nas grandes empresas e para ascender... Quer dizer, como que esses processos seletivos estão considerando realmente o potencial, a graduação das pessoas, o quanto elas têm se esforçado? E a gente não vê uma visão de futuro tão otimista, né? Então, alguns estudos também apontam que a gente vai demorar 80 anos para ter equidade salarial entre homens e mulheres. Às vezes eu estou numa faculdade, dando uma palestra para aquela galera de 20 anos, vejo moças talentosérrimas e penso, nossa, essa moça de 20 anos, né, daqui a 80 anos, quando ela tiver 100 anos... a gente vai ter equidade salarial se não tiver algum retrocesso daqui até lá, né, no ritmo que a gente vinha andando. Então, assim, isso mostra com clareza, né, o cenário. Hoje, existe um dado que mostra qual é o percentual de diferença salarial entre um homem e uma mulher na mesma função? Existe. Os estudos mostram que as mulheres ganham até uns 40% a menos que os homens na mesma função. Caramba. Então, assim, é bem impactante. É muito impactante. E é quando a gente olha para todos os grupos de diversidade, né? Então, acho que daí que está a questão, que nem negros. Tem estudos que mostram, além de que os negros ganham 60% menos do que os brancos, que a gente, se continuar... Que é pior ainda. E que se continuar no ritmo que a gente está, a gente vai ter equidade salarial entre brancos e negros daqui 150 anos.
Quer dizer, 150 anos, dá tempo de eu ter filho, do meu filho ter filho. Não, mas sabe uma coisa que agora eu tô pensando e que faz menos sentido ainda? Porque se as empresas, elas pensam no lucro. Se as mulheres e os negros custam menos, porque eles pagam menos, teoricamente custam menos também. Sim. Então por que eles não contratam mais mulheres e mais negros? A questão, ela é cultural, né? Ela não é matemática. Eu acho que um caso que ilustra isso na ponta do lápis é o caso dos PCDs, por exemplo. Então, existe uma lei de 1991... Então, PCDs. Desculpa, pessoas com deficiência. Então, assim, a gente tem uma lei no Brasil desde 1991 que fala que empresas com mais de 1.001 funcionários têm que ter 5% de pessoas com deficiência no seu quadro. Se a empresa não tem esse número de pessoas, ela paga multa por pessoa que está faltando por dia. E eu já tive contextos com empresas onde a pessoa do Recursos Humanos falou assim, a gente contrata as pessoas, capacita, mas não dá para ter elas aqui trabalhando dentro da nossa empresa, porque por algum motivo ou de segurança ou de cultura. E daí você pensa, olha que coisa, né? Eventualmente a empresa está preferindo pagar a multa do TAC, que é maior, do que o custo que ela teria para contratar as pessoas. Porque ela vai ter que lidar com uma série de questões de segurança, de estrutura, culturais. E daí, na ponta do lápis, a empresa está ali todo mês pagando por indivíduo que ela deixa de ter, mas ela prefere do que pagar para o profissional. Sabe que você está falando isso e eu lembrei de um caso que eu já vi, de verdade, os próprios deficientes me contaram. Eu fui conhecer um grupo de deficientes num time, eles praticavam um esporte. E aí eu perguntei para eles se eles trabalhavam e tal. E aí uma pessoa me explicou que existia uma empresa que pagava um salário para eles. E aí eles eram registrados na carteira como se eles fossem funcionários dessa empresa, mas eles não tinham que ir trabalhar. Exatamente. Então assim, para eles é como se a empresa meio que patrocinasse um time inteiro, mas para a empresa não é. Para a empresa só está ocupando a cota e não tá fazendo justamente o que você falou, está bancando para não ter o trabalho de ensinar ou de ter a cultura da pessoa deficiente ali dentro, né? Que bom, assim, é mais um caso que eu tô ouvindo, porque aliás, às vezes a gente... ruim, né? E ruim. Não, que ruim, que bom mais um caso, porque assim, quando a gente fala de diversidade, as pessoas hoje em dia tendem a pensar que certas coisas não acontecem mais, Sim. que os casos são isolados. E não, né? Assim, quando a gente vai conversando, fazendo diálogos como esse, a gente vê muitos exemplos. E no fim, esse tipo de coisa só colabora para isolar ainda mais, né? A pessoa que já está na margem, né? Porque Sim. as minorias, elas estão marginalizadas, né? Elas Sim. não estão no centro da sociedade. E quando você faz isso, ao invés de você agregar, você continua mantendo ali excluído. É a mesma coisa que você oferecer um benefício, sei lá, para um cadeirante, para ele ficar dentro de casa. Ao invés de você melhorar a rua para que ele possa sair de casa, né? Sim. É uma lógica que, ao invés de agregar, afasta, né? Sim. E olha que coisa louca, né? Para falar da questão das pessoas com deficiência. Tem um censo do IBGE de 2010 que fala que cerca de 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. Então imagina o volume de pessoas, né? Assim, a gente não pode nem falar que é uma minoria. E também fizeram esse estudo de quantos anos demoraria para a gente ter equidade salarial, se continuar no ritmo que está, entre pessoas sem nenhuma deficiência e pessoas com algum tipo de deficiência. E diz que é cerca de 1.700 anos. Né? Então, imagina quantas gerações, sendo que essa questão da deficiência é algo que pode acometer qualquer um de nós. Né? Para mim, ela é muito emblemática, porque, quer dizer, se a gente sair daqui hoje, for atravessar a rua, for atropelado, perder uma perna, somos uma pessoa com deficiência física, né? No caso, a perna. E daí a gente já não é mais visto como cidadão, né? Ou já não está mais dentro dos critérios do que a sociedade considera um ser de direitos, né? Inclusive o emprego, que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, acho que essa questão ela é bem emblemática. E uma outra questão é que tem muitos tipos de deficiência que não comprometem nada o desempenho profissional. E tem muito profissional deficiente que é altamente capacitado, muito mais do que uma pessoa sem deficiência. Você na sua experiência, conhece alguma empresa que tenha aí um cargo de liderança a um deficiente? Tem uma empresa que eu sei que tem uma pessoa com deficiência visual no cargo de liderança. E que é um excelente profissional, né? Isso, a condição da deficiência, né? Ela não diz nada sobre... E tem uma outra empresa que tinha um profissional cadeirante, que falecido, mas um grande especialista, posso até falar o nome dele, João Ribas, um grande especialista, um grande amigo, cadeirante extremamente
especialista em diversidade, era o líder de diversidade na empresa e uma referência para o Brasil e para o mundo. Né? Então, certamente, apesar, né, de nas conversas o que aparece quando a gente fala de diversidade, é sempre uma característica limitadora, né? Seja da mulher, seja do negro, seja da pessoa com deficiência, seja do homossexual, seja por uma religião, seja por uma idade, jovem demais, velho demais, né? Mas, na verdade, a condição e a competência, elas não estão atreladas. Né? O indivíduo tem o potencial que ele tem, independente de que grupo ou quais grupos de diversidade ele faça parte. E você, como uma consultora nessa área, tem essa missão de mudar as mentes, talvez. Eu queria entender como é que você aborda isso sem causar aquele afastamento das pessoas. Porque hoje é o que a gente estava conversando aqui antes de começar o nosso bate-papo, de que as pessoas estão naquele assim, ou você é isso ou você é aquilo, e as pessoas brigam, né? Tipo, Sim. Uma briga de torcida agora. Você tem uma opinião, não, eu defendo o direito da mulher, você é feminazi, não é? As pessoas, elas estão um pouco perdidas, talvez, em muitas informações, não sei. Como que você lida para trabalhar isso de uma maneira que tenha conteúdo e que abra os olhos ao invés de gerar mais afastamento ou gerar uma repulsa dentro das empresas, que também é um mundo bem fechado, né? Sim. Uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos e conversando com as pessoas, e que pra mim hoje é muito clara, é assim, toda vez que uma pessoa ela tem uma ideia pré-concebida, que é o preconceito, é porque falta algum conhecimento pra ela, assim. Normalmente, quando você aporta esse conhecimento, essa pessoa muda a forma dela de pensar. No coaching a gente fala, né? A pessoa passa a ter novas conexões neurais e gerar novos conhecimentos, porque o cérebro, a mente dela passa a fazer novos caminhos. Então, na diversidade, é isso que eu tento fazer. Então, normalmente as pessoas, por exemplo, têm aquele paradigma do não vou contratar mulheres. Por quê? Aí, normalmente, as pessoas respondem, não vou contratar mulher porque eu vou ter uma profissional muito tempo fora do trabalho, mulher engravida, tem a licença maternidade. Filho fica doente. Filho fica doente, né? E só a mulher vai cuidar do filho. E daí, quando a gente vai olhar os dados da Organização Mundial da Saúde, a gente vê que a média de tempo dos homens por afastamento fora do trabalho é maior do que das mulheres, né? Então, aí as pessoas já começam a pensar, opa! Então, né, o homem não engravida, ele também fica um bom tempo fora do trabalho. Inclusive, a média de tempo dele fora do trabalho é maior ainda. Né? Outro paradigma é assim, não vou contratar pessoas com deficiência, porque esse cara não vai querer um emprego, porque se depois ele perder o emprego, ele perde a bolsa que o governo dá. Né? Não é assim, né? Existe o LOA, que é a Lei Orgânica de Seguridade Social. Até meados de 2012, esse cara ele perderia realmente o benefício se ele entrasse na empresa, mas hoje em dia ele pode entrar na empresa, sair da empresa e continuar tendo benefício. Então ele não precisa ter, né, essa preocupação de não querer entrar. Veja bem, né, essa linha de raciocínio de antigamente, quando nem todo mundo tinha um benefício ou uma bolsa. Hoje em dia, uma série de pessoas tem Bolsa Família. Então você não vai contratar ninguém de baixa renda porque quem já tem o Bolsa Família não quer trabalhar. Né? Então eu vou trabalhando conceitos, informações e conteúdos para acabar com o preconceito, que faça as pessoas gerarem novos caminhos de pensamento, né? Eu não sei assim se necessariamente acaba com o preconceito, mas eu acho que as pessoas geram uma reflexão e ficam um pouco mais abertas a diversidade. Talvez a próxima vez que vejo uma mulher não pense necessariamente que ela vai passar mais tempo fora do trabalho porque ela vai engravidar, ou a próxima vez que vê uma pessoa com deficiência não pense que aquele cara ali só quer a bolsa, e por aí se vai. Agora, a gente falou a visão da empresa e como você trabalha isso nas empresas. Você também faz coaching, que é também uma assessoria para o próprio profissional. Existem muitas minorias e dessas pessoas que a gente está falando aqui, que estão marginalizadas, que vão te procurar e que precisam de um direcionamento. Como que você trata isso para incentivá-los também? Porque às vezes a pessoa até... Eu estava vendo outro dia um grupo de amigas minhas compartilhando coisas no Facebook de um movimento falando sobre a dificuldade de pessoas obesas conseguirem emprego. Porque disseram que quando as provas não são presenciais, eles têm um desempenho muito bom, mas aí quando chega na empresa, e aí a pessoa que vai gerir vê que é um gordinho e fala assim, não. Ou então acha que a pessoa é feia, sei lá, tem vários tipos de coisas que acontecem, umas situações que não fazem sentido nenhum, né, muitas vezes. E aí várias pessoas estavam compartilhando os depoimentos e falando das dificuldades que elas estavam tendo em conseguir emprego por estarem fora do peso. E como que a pessoa pode lidar com isso? Existe alguma estratégia? Sim.
Só vou fazer uma parte, que, enfim, já tinha pensado em fazer antes. Não costumo usar essa palavra minoria. Né? Eu sei que ela é muito comum, não. Eu sei que ela é muito comum, mas realmente, assim, ela é uma falácia, né? Quando a gente pega a população brasileira e vê que 50% da população brasileira são de mulheres, 50% da população brasileira são de negros, pretos mais pardos, a gente vê aí 45 milhões de pessoas com deficiência, no mínimo, pela escala 15, 20 milhões de homossexuais, enfim. Né, essa minoria não existe. Né, esse é só um termo criado para convencer a sociedade de que algumas pessoas têm menos direito que outras. Ou que, menos direitos, talvez, né? Não é nem porque a quantidade seja boa que não é. Não, é uma questão de direitos. E são termos difíceis da gente saber como falar numa entrevista, né? Por exemplo, minorias é um termo errado, aí outro termo que usa-se bastante é marginalizados. Mas marginalizados, porque na essência do marginalizado são as pessoas que estão fora do centro. Mas tomou uma característica tão pobre, tão ruim essa palavra, que a gente nem pode, sei lá, não faz muito sentido, né? Não, é por isso que como a gente fala, então? Por isso que eu gosto de falar de grupos de diversidade. Porque em que pese, assim, diversidade é tudo, e você trouxe até novos elementos agora, a questão do peso, gordofobia tem sido muito trabalhada nos fóruns de diversidade. Né? A gente pode falar de nacionalidade, a gente pode falar do tema que tem separado famílias, né? Ideologia política, a gente tem questão de futebol, enfim, tudo é diversidade, língua, idioma, renda, nossa, né? Que diversidade a questão de renda. Então, se a gente vai falar de diversidade, a gente vai ter que falar de 7 bilhões, né? Porque 7 bilhões é em tudo, ninguém, e ninguém é igual a ninguém. Então, assim, eu gosto de falar de grupos de diversidade, que eu acho que, pelo menos, ele não carrega aquela impressão que a sociedade tem colocado no minoria e no marginalizado. E daí, do meu coach, é engraçado, né? Assim, não por acaso, os meus clientes de coaching, eles são todos de algum grupo de diversidade, sempre, né? Assim, ou são pessoas negras, tem bastante, ou LGBT, tem bastante. Acho que até por conta dos espaços, né? E das conversas e das relações que eu vou desenvolvendo. E acho assim que tem uma série de questões específicas que tem que ser trabalhadas com esse grupo de diversidade mesmo. Por um lado, do empoderamento, né, da sua posição como mulher, porque normalmente quando a gente vai falar de diversidade na empresa, aquele indivíduo que está ali, que depois vai fazer coaching comigo muitas vezes, fala, não, mas eu não quero falar como mulher, de mulher, eu não quero ser vista como mulher. Né? E daí acho uma reflexão muito interessante, você já viu algum homem no corredor de uma empresa que tenha 90% de homens e que você chegue na gerência, 90% do quadro executivo é homens, andando pelo corredor falando que não quer ser visto como homem? Não, né? Isso é uma coisa típica de quem está numa situação. Mas a gente já... Até relatos famosos de pessoas que vão... Mulheres mesmo, que vão se despindo dessa coisa de mulher para conseguir alcançar um cargo melhor numa empresa e que depois, às vezes, fala assim, o que eu tô fazendo, né? Não faz nenhum sentido isso. Sim. Então, esse empoderamento, como eu me vejo como mulher nesse contexto, como eu me vejo como negro nesse contexto, como eu me vejo como homossexual nesse contexto, pensando que cada diversidade tem a sua particularidade, né? Então, um negro é negro, tá dado, né? Ele chega na empresa, todo mundo sabe que ele é negro. Um homossexual, né, seja gay ou lésbico, ele chega na empresa, ele pode expressar isso ou não expressar, então não necessariamente vai estar dado. Então acho que no coaching trabalhar um pouco isso, né, esses dilemas, né, e aí os dilemas são distintos, falei da questão do homossexual, por exemplo, porque acho que um grande dilema hoje, né, da população homossexual no Brasil, dependendo da empresa, é essa, né, sair do armário ou não sair do armário. Quantos casos, né, eu tive de profissionais que estavam angustiados porque estavam numa empresa que até tinha uma posição profissional legal, mas que o fato dele ter que não só manter a vida pessoal dele fechada, mas por vezes até criar uma vida pessoal paralela, né? Então, um cara gay falar que tem uma esposa, ou uma moça lésbica falar que tem um marido, né? Vai consumindo energia, a ponto dessa pessoa realmente não conseguir focar tanto na carreira porque está preocupada com uma série de outras coisas. Então, acho que uma é essa questão do empoderamento, de quem você é. E você acha que nesses casos, por exemplo, de LGBT, sei lá, a pessoa vai fazer uma entrevista, se perguntam, é melhor ela já falar a verdade ou ela esperar um tempo, ver o que rola e depois... Isso é igual a pergunta qual é a sua indicação? Isso é igual a pergunta da Mega Sena, né? Se não tem resposta... Eu acho que assim, cada caso é um caso. Então, acho que depende da empresa, depende da pessoa. Eu tenho vários casos, né, de pessoas próximas... E daí, assim, tudo depende. Então, eventualmente, se você falar que é homossexual na entrevista,
talvez você perca a vaga, porque eventualmente aquela pessoa que está ali não quer contratar uma pessoa homossexual. Tudo bem para você? E já aconteceu na sua experiência? Já, e você não vai ter como assim, saber né? como, porque a pessoa não vai falar para você que ela não está te contratando porque você é homossexual. Então é aquele preconceito que você nunca saberá que sofreu. Então assim, você precisa muito do emprego. Acho que é o mesmo caso da gordofobia também. Sim, né? Ninguém vai falar que não está te contratando. Então acho que assim, quando a pessoa já está num nível de maturidade profissional, de renda e pessoal, para poder ser quem ela é em qualquer espaço e ambiente, eu acho que nada mais natural do que ela falar. Porque ela escolhe a empresa e a empresa escolhe ela, sim ou não. E ela também está fazendo uma escolha. Agora, é claro que é muito leviano dar uma receita de bolo, né? Porque as rendas são diferentes, as necessidades das pessoas são diferentes, né? E eu já conheci muitas pessoas homossexuais extremamente assumidas, mas que num determinado momento precisavam estar num emprego X e passaram 1, 2 anos vivendo uma outra vida paralela e diferente da que ela sempre viveu. E depois, quando saiu daquela empresa, voltou à programação normal. Então, assim, tem um pouco isso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não tem uma resposta para isso. Não tem resposta. Mas, voltando à sua pergunta anterior, então eu falo muito dessa questão do empoderamento nos coachings, né, do seu papel e do seu lugar. E também de não agir, ao mesmo tempo que você se empodera, você não pode agir de uma forma diferente por causa disso. Então, assim, poxa, eu quero ser promovido, os PCDs não são promovidos na empresa. Você já falou com o seu chefe? Não. Fala com o seu chefe. É o mesmo processo de qualquer pessoa. Vai lá e fala com o seu chefe que você quer. Mas e se ele falar que eu não estou pronto? Aí você pergunta para ele o que você precisa fazer para estar pronto. Então, assim, ao mesmo tempo estar empoderado de quem você é e das suas características, que eu acho que todo mundo precisa disso, e ao mesmo tempo também saber que tem processos que todo mundo vai ter que passar e que são difíceis para todo mundo e que você, como todo mundo, vai ter que crescer e se desenvolver para atingir aqueles determinados passos que você almeja. Uhum. Muito bom. Agora acho que talvez as pessoas estejam se perguntando, mas eles falaram um pouquinho de sustentabilidade no começo, agora vocês estão falando de diversidade. O que isso tem a ver, a diversidade e a sustentabilidade? Como que os dois se casam numa empresa? Em tudo. Não, falando da sustentabilidade, da diversidade dentro da sustentabilidade, né? Isso é uma coisa assim que nas empresas é muito relativo. Então tem empresas que diversidade está embaixo de recursos humanos, por motivos óbvios, né? Como eu falei, fala de captação, fala de retenção, fala de desenvolvimento, isso está embaixo de recursos humanos. Mas em muitas empresas está dentro de sustentabilidade. Um dos principais motivos é porque falar de diversidade é falar de inclusão. Né? Então quando a gente fala de sustentabilidade, dos aspectos sociais da sustentabilidade, a gente percebe que a gente não consegue gerar uma sociedade equânime, né, ou falar de inclusão se a gente deixa uma parcela das pessoas de fora. Então, já teve empresas com as quais eu trabalhei, por exemplo, que num determinado município só contratavam homens. E daí você percebe o quanto essa questão da diversidade, que teoricamente é interna, é de comunidade. Porque se aquela empresa só contratar homens, né, e eventualmente num pico de obra de uma grande empresa você vai contratar aí 10 mil funcionários e vai contratar 10 mil homens, que tipo de enviesamento social você gera ainda hoje para a população feminina daquele determinado município? E o impacto mesmo disso, né, na própria economia. Na própria economia, que essas mulheres vão ficar desempregadas e os homens empregados, ou vão ficar com subempregos, porque, tá bom, daí faz um salgado para vender, faz uma construção, mas nunca é a mesma renda daquele emprego que está sendo só para aquele grupo seleto. Né? Então, quando a gente fala de diversidade na sustentabilidade, a gente está falando disso, de inclusão, e eu gosto de falar muito também de estratégia de negócio. Né? Cada vez mais eu tenho falado disso para colocar no contexto da empresa e da sustentabilidade. Então, assim, quando você fala de sustentabilidade, você fala que a empresa tem que ser perene, que ela tem que ter visão de longo prazo. Como que você vai ter visão de longo prazo? Você vai expandir sua empresa para outros países? E daí você vai para outros países, mas você não consegue lidar com diversidade. Então, se você for para a Argentina e para o Uruguai, você não vai conseguir lidar com aquela população. Tem um caso de uma grande rede varejista brasileira, que não é brasileira, americana, que veio para o Brasil. Que é muito interessante, porque logo que eles vieram para o Brasil, aquela rede varejista ela não fez muito sucesso. E daí quando foram olhar os produtos, estavam vendendo esqui, estavam vendendo coisas que não faziam sentido para a cultura. Foi como a família real portuguesa chegando no Brasil e trazendo patins de neve. Né? Sim, então assim, será que faltou um olhar diverso? Né? Será que essa empresa estrangeira, quando foi entrar no Brasil, levou o olhar dos brasileiros que poderiam falar que tipo de produto vende mais? Né? Então, acho que quando a gente fala de sustentabilidade, que a gente começa a dar esse olhar mais estratégico, tanto para o negócio como para a comunidade, diversidade faz todo sentido. Para a visão de perenidade da empresa,
Porque com uma visão única, né, acho que nenhuma empresa faz sucesso e a gente tem visto casos e casos aí de grandes empresas, enfim, quebrando ao longo dos anos. E quando a gente fala das comunidades e do quanto a gente quer manter essas comunidades saudáveis e possíveis de ter um negócio lá. Né? Porque uma comunidade desequilibrada, insalubre, não vai ser um bom lugar para sua empresa. Né? Então, às vezes, a sua própria empresa gerou a insalubridade e foi vítima daquela insalubridade mais para frente. Quando alguma empresa te procura para fazer uma consultoria, eles já chegam com uma ideia pronta assim, eu preciso de uma consultoria sobre diversidade, eu preciso de uma consultoria sobre sustentabilidade, ou você mesma faz o diagnóstico e mostra para eles que às vezes coisas que eles às vezes não enxergam, porque às vezes a empresa sabe porque tem uma lei que precisa obedecer lá de sustentabilidade, compensar o impacto ambiental, de repente, não sei. E eles vão te buscar por causa disso. Aí chega lá e fala assim, não, mas diversidade também está aqui, vocês nunca imaginaram isso, mas tem tudo a ver. Existe isso ou não? As empresas já te buscam com uma estratégia específica para você trabalhar em algum ponto, ou eles te buscam geral e você fala para eles, isso aqui tá errado. Não, esse é o meu sonho, não tô brincando. Assim, a gestão Kairos, ela tem trabalhos dos mais variados dentro da sustentabilidade com os clientes, mas normalmente o convite ele é muito focado. Então, com uma determinada empresa do setor financeiro, eu estou trabalhando ecoeficiência, estou olhando água, resíduos, emissões. Outra questão. Claro, a gente acabou colocando ali algo de diversidade. Você consegue aplicar um pouquinho? A gente consegue permear um pouco, mas normalmente um trabalho de diversidade bem feito é aquele no qual a empresa me chamou, e daí eu tenho alguns clientes que me chamaram para olhar a questão de diversidade. E as empresas buscam muito isso ou não? Algumas buscam. Acho que ainda assim, não são todas as empresas. Porque é difícil a empresa... Não existem muitas, além da lei de PCD, tem alguma outra lei que fale sobre diversidade? Alguma norma empresarial? Não, tem. Assim, a gente tem a lei de PCDs, que eu acho que é o suprassumo, mas a gente tem, por exemplo, legislações, eu gosto de falar, né? A gente tem legislação de cota para negros na universidade. Isso impacta a empresa. A lei pode não ser para você empresa já hoje, mas vira aquela situação esquizofrênica das mulheres. Sim. Como que eu vou aumentando o percentual de negros na universidade e depois eu não tenho escoamento no mercado de trabalho? No Congresso Brasileiro, há um tempo atrás, não tenho certeza de como está agora, mas tinha uma lei tramitando também sobre percentual de mulheres nos conselhos. Né? Então, assim, o percentual de mulheres em conselhos no Brasil é baixíssimo, está lá pela casa dos seus 5%. E aí o problema já começa até na política, porque a quantidade de mulheres fazendo as leis também é baixíssima, pequena, né? E isso se reflete nas leis que vão direcionar os negócios e todas as outras coisas. Eu tenho comigo que é o número mágico ou que o poder público e as empresas estão mancomunados. Porque negros nas grandes empresas, né, a gente falou aí no quadro executivo, cerca de 5%. Quando você olha o Congresso, tem 5% de negros. Mulheres, a mesma coisa, né? Assim, quando você sobe, você cai para mais ou menos 13% na liderança, e quando você olha para o Congresso, você tem ali mais ou menos 10% de mulheres, né? Então, esses números meio se refletem, que acho que mostra o filtro generalizado, né, que a gente tem na sociedade brasileira, por mais que a gente não goste de conversar sobre o assunto, há alguns grupos, né, que vão estar sempre à margem. Aquele termo que a gente não vai usar. A margem dos direitos. Enfim. A margem das leis. A margem disso. Sim. Conta mais uns casos pra gente. Casos são muitos, né? Então, casos com pessoas com deficiência, por exemplo, tem alguns que eu acho muito emblemáticos, né? Então, de novo, né, uma pessoa do Recursos Humanos, realmente, porque eu não sei como lidar, eu tava lá na fila do refeitório, uma empresa que tem refeitório. E eu sou do Recursos Humanos e o cara do meu lado não tinha um braço e a mistura era bife. E daí eu não sabia se eu pegava o bife e cortava pra ele, se eu perguntava se ele queria um ovo, ou se ele não queria a mistura mesmo, porque ele não tinha pegar. E no tempo que eu tava pensando, esse cara foi embora. E daí olha que coisa emblemática, né? Assim, estamos todos em processo. E é disso que a gente está falando quando fala de diversidade, de desenvolvimento. Quer dizer, a gente tem capacidade para diálogo? Qual a importância da nossa capacidade para diálogo, não só em temas que são fáceis, né, mas em temas que são, de repente, um pouco mais difíceis ou constrangedores, a gente consegue imputar nos nossos profissionais, inclusive nos de recursos humanos, né, para que essa pessoa consiga virar para o profissional do lado dela e perguntar, você quer mistura? Né? Essa mistura, você quer uma ajuda? As pessoas às vezes ficam um pouco à vontade de conversar, né? Não só a pessoa que tem deficiência, talvez a pessoa que tem a deficiência, ela tem menos dificuldade de falar sobre a própria deficiência dela do que a pessoa que está do lado e não tem, não sabe como abordar, né? Sim, é o desconforto. Quando a gente fala de diversidade, isso é outra coisa que eu falo muito. A gente está falando basicamente de diálogo,
né? Porque assim, se eu não viro para um cadeirante, pergunto, né? Como que você quer que eu te leve? Como você quer que eu te traga? Se eu não viro para uma pessoa trans, né? E pergunto, mas como que você quer que te chame, né? Paula ou Paula? E por aí se vai, né? Eu viro para uma mulher e pergunto, né? O que ela, se ela realmente não gosta de pegar peso, porque eu presumo que nenhuma mulher gosta de pegar peso ou atividades mais pesadas, mas assim, quantas mulheres seguranças, quantas mulheres policiais, né? Todo homem é forte, toda mulher é fraca. Tem coisas que a gente precisa conversar com as pessoas. E em tempos onde o diálogo anda facilitado, mas também, como a gente, né, estava conversando aqui antes, anda um tanto mais difícil. Né? E falar de diversidade é de falar disso, né? Conversar com as pessoas, perguntar quem elas são, o que elas querem, quais elas consideram os melhores caminhos, como que a gente faz para incluí-las no processo e não presumir por elas, né? Então, em empresa também já vivi situação, ai, nossa, eu adorei esse profissional, mas ele não tem uma perna, como ele vai fazer para vir trabalhar, né? E daí eu virar para a pessoa e falar, mas ele vive a vida inteira dele sem perna, ele vai para todo lugar sem perna, ele faz tudo sem perna, ele quer um emprego, ele precisa do emprego. Com certeza ele chegará e voltará do emprego sem a perna. Óbvio, ao longo dos anos aquele profissional teve várias questões, né? Um acidentinho, caiu coisas que gerou aí uma certa demanda talvez da empresa. Mas e não é assim com todos? Todos não vão ter em algum momento demandas e questões, né, a serem trabalhadas nos contextos empresariais e de humanidade? Então, enfim, os exemplos são uns. E você acha que a gente trabalhando isso, porque as gerações mais jovens, mais atuais, assim, que estão vindo, que estão sendo formadas agora, elas têm uma tendência a ser um pouco mais abertas. Eu vejo meus primos, assim, com 14, 15 anos, eles já pensam muito diferente do que o que eu pensava quando eu tinha 15 anos. E você acha que a gente trabalhando como que a gente poderia trabalhar essas questões para que essas gerações venham com um pouco menos desse despreparo ou desse preconceito que a gente tem? Você acha que, sei lá, de repente incluir na escola algum assunto sobre, não sei, como que a gente poderia trabalhar a sociedade além do mercado de trabalho, para que quando as pessoas cheguem no mercado de trabalho ou as empresas olhem para as pessoas, já esteja um pouco... Eu sei que é uma resposta assim também muito difícil, mas o que a gente pode fazer como sociedade para tentar mudar isso? O que eu posso fazer na minha família? Não sei. A Graça, né, tava aqui pensando fazendo a piada interna, que a gente poderia não fazer nada. Porque seria o melhor, né? Tratar todas as pessoas como disse iguais. Mandela, né, assim, as pessoas nascem sabendo amar, a gente que ensina elas a odiarem, né? Então, assim, num estado ideal, se a gente não incutisse o preconceito nas gerações, né, acho que a gente já estaria resolvendo o problema. Uma vez o preconceito incutido, né, porque ele, enfim, de certa forma faz parte da cultura e da sociedade, daí nós temos que desconstruí-lo. Né? Então tem experiências na Europa, na Suécia, que eu acho que são muito interessantes, de meninos e meninas brincando com brinquedos sem gênero. Né? O que me parece muito interessante, porque uma criança, né, uma menina, quando cresce, eventualmente ela vai dirigir um carro. Por que ela não pode brincar com um carrinho? Né? Um menino, quando cresce, eventualmente ele vai ser pai e vai cuidar de um filho ou de uma filha. Por que ele não pode brincar de boneca? São questões que nos desafiam, né? Assim, falando conceitualmente parece simples, mas que dificuldade, né? Um pai e uma mãe têm de dar um boneco na mão de um filho e não achar que aquilo vai fazer uma diferença na orientação sexual dele, apesar de ser evidente que não, porque quantos rapazes brincaram de carrinho, né? E se tornaram homossexuais, enfim, não tem nada a ver. Mas eu acho que o primeiro passo seria não incutir o preconceito nas novas gerações. Uma vez ele possivelmente incutido, ele tem que ser desconstruído. E daí trabalhando nas escolas essa questão de igualdade das formas mais diversas mesmo. Acho que desde os brinquedos de meninos e meninas, como por exemplo no Brasil, né? Acho que questões muito polêmicas e que a gente foi avançando. Ensina história africana, não ensina? 50% da população, né? Se eu ensino a história da Europa, por que eu não posso ensinar a história da África também? Como que eu trabalho a questão de orientação sexual mesmo nas escolas, né? Acho que foi uma outra super polêmica, o guia gay, né? Bom, todo mundo eventualmente não vai ter uma manifestação, né, da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, da expressão para além, né, do seu sexo biológico. Então acho que ir tratando esses assuntos com mais naturalidade, como meras características e não como determinadores de uma personalidade que vai fazer com que alguém seja A ou B, me parece bastante interessante.
A questão do diálogo, né, que você já citou antes. A questão do diálogo. A gente não... Acho que é acabar um pouco os tabus, né? Porque a gente tem vergonha de discutir, ou porque a gente tem vergonha de perguntar para um deficiente, ou porque a gente tem vergonha de perguntar para um gay. Existem coisas que acho que às vezes a gente tem esse bloqueio que a própria pessoa não tem. Não é? Acho que é isso que precisaria, talvez... não é nem ser trabalhado, é a gente perder um pouco a vergonha, não sei o que é, porque a gente tem muitas palavras para criticar, a gente tem muitas palavras para ignorar uma outra pessoa, falar de alguma forma, mas dificilmente a gente tem palavras para agregar. Sim. Se a gente for ver no nosso comportamento em geral, a gente olha as pessoas na rua, nossa, mas que cabelo feio. Dificilmente a gente vai perguntar para a pessoa a opinião dela, perguntar por que o cabelo dela tá daquele jeito, sei lá, né? Sim. Acho que é um pouco mais se abrir também. Sim, é uma coisa que eu tenho falado também, acho que tá super, né, na linha do que você disse, é focar um pouco no que nos conecta, né? A gente está num momento do cenário nacional e acho que até internacional, que a gente tem focado muito no que nos desconecta. Então, eventualmente, você é amigo de alguém há 10 anos, vai ser seu pai, te conhece a vida inteira, sua mãe... E daí um votou no PT, outro votou... Tava tudo bem, tava todo mundo convivendo. E daí um votou no PT, outro votou no PSDB. Acabou a harmonia do lar, ou da família ou dos amigos. Né? Então, quer dizer, eu não posso conectar nas milhares de coisas. A Maíra tá dando muita risada, que as pessoas não estão vendo. Acho que a Maíra tem umas experiências no Facebook dela, né? Muita galera no Fla-Flu ali, né? E como que eu inverto isso, né? Quer dizer, eu votei no PT, ele votou no PSDB, ou eu votei no PSDB, ele votou no PT, ou votamos, enfim... Né, nos N outros partidos, mas para além disso, né, eu e essa pessoa gostamos de ir ao parque, gostamos de comida italiana, porque os pontos que nos conectam e nos desconectam são infinitos, né? Então, eventualmente, apesar daquele cara não ter um braço, tem um braço só e eu tenho os dois, eu também gosto de carne ou de ovo. Então posso até começar essa conversa do jeito mais informal, de repente. Nossa, tem carne, mas eu queria tanto um ovo. E você, qual que é a sua sobremesa favorita? Mas é um pouco assim, focar, né? Porque a questão da sobremesa, da mistura. A questão da mistura não é daquele profissional, de todo mundo tá ali comendo. Agora, quando você coloca aquele... ele é diferente, ele não tem um braço, então a questão da mistura dele é uma questão... diferente. Talvez ele não tenha nem comido porque ele não queria. Mas aí ela pensou já, poxa, acho que é porque ele não tem um braço, por isso que ele não comeu. Sim, né? Mas talvez nem fosse, né? Então, e acho que assim, quando a gente convive, né? E acho que se esforçar um pouco nessas convivências é fundamental também. Porque quando a gente convive, a gente vai quebrando tabus, né? Então... O que o pessoal costuma falar normalmente acontece, né? Você começa a conviver com qualquer pessoa com algum tipo de deficiência, a primeira coisa que acontece é você achar que aquela pessoa é um herói, uma heroína, né? E daí você vai desconstruindo isso até ver que é uma pessoa normal também. Então você sai do preconceito pro herói, volta pro normal. Porque, nossa, como pode alguém de cadeira de roda viajar a Europa inteira sozinha, né? Conheço tanta gente que quer ir e não vai porque tem medo. Porque é isso, né? A característica, ela não diz sobre a pessoa, nem sobre o potencial da pessoa, nem sobre o que a pessoa é capaz. Né? Há algo mais em nós seres humanos que diz do que a gente é capaz, fazendo com que um cara de cadeira de roda viaje por toda a Europa sozinho. Eu até já vi uma frase que foi bem interessante para mim, que eu nem lembro exatamente, mas dizia assim: não deixe que alguma característica sua defina quem você é. Isso serve para mim, isso serve para você, isso serve para as pessoas que eu conheço. Nós somos muito mais do que as nossas diferenças, não é? Nós podemos ser muito mais. Sim. E nós temos capacidade para sermos muito mais. A gente não pode deixar que, de repente, se eu mesma tenho uma deficiência, eu não posso deixar que isso me impeça de realizar outros sonhos, de realizar outros objetivos, né? Sim, aí tomar até uma atenção que eu ando tendo, né? A dimensão que isso pode tomar em termos de humanidade, né? O que já são existentes em termos de humanidade há muito tempo, né? Então, e aí até abrindo um outro assunto aí, né? A gente tem falado muito da questão dos refugiados e tal, e é um exemplo que eu tenho gostado de trazer, né? Porque o significado, assim, a palavra refugiado, que é diferente do imigrante, né? Que é aquele imigrante que só vai de um lugar para o outro, mas o refugiado em si é alguém que teve que largar o seu país, né? O país de origem dele, porque ele não se sentia seguro, ou por uma questão étnica, ou por uma questão de renda, ou por uma questão de religião. E são 59 milhões de pessoas no mundo refugiadas. Né? Então, olha que coisa, né? Assim, a gente fica chocado, a gente vê aquelas pessoas morrendo tentando atravessar o oceano,
né? A gente consegue conectar isso com outros momentos da história da humanidade, né? Então, onde essa intolerância consegue nos levar, né? Essa dificuldade de lidar com o outro. E daí tenho remetido muito também às guerras mundiais, né? Tenho remetido bastante a Hitler, né? O genocídio dos judeus. Tinham cerca de 9 milhões, se não me engano, de judeus. 6 milhões foram assassinados na Europa na época, que foi justamente o que deu origem à Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. E com tudo isso acontecendo em escala global e com toda essa preocupação que a gente tem, né, sobre perenidade e sustentabilidade do nosso planeta, no nosso micro-universo e nas nossas relações e nas nossas conexões com família, com a sociedade, empresariais, o quanto a gente consegue se desvencilhar disso, né? E, de novo, voltar, olhar para as pessoas e olhar para o ser humano e entender que todos estão realmente ali numa situação de igualdade, de direitos. E, enfim, acho que são questões aí bem bacanas para a gente ficar na cabeça também e pensar um pouco quando a gente fala de diversidade. Sim, é um buraco muito mais profundo, né? Sim. Não tem como a gente falar só, chegar até o fundo disso em pouco tempo, né? Que a gente tem aqui. A gente está quase chegando ao fim, eu queria que você falasse um pouco dos cursos que você... um curso específico, né? Não sei se você tem outros, eu sei de um que você está ministrando agora. Até queria comentar com o pessoal que eu conheci você no evento do Poder da Colaboração, que foi agora no dia 23 de novembro. Isso, foi. E que eu achei muito maravilhosa a sua fala lá. Foi um pouquinho, porque foi muito mais rápido, né, do que o tempo que a gente teve aqui. Até no dia eu falei assim, nossa, ela fala super bem, esse tema é muito legal e dá pra se aprofundar muito mais. E mesmo aqui a gente ainda não conseguiu se aprofundar tudo, né? Mas aí você fala do seu curso, fala depois dos seus contatos profissionais e as pessoas que ainda tiverem dúvidas e quiserem saber um pouco mais sobre isso, podem falar direto com você, de repente. Já que você falou cursos... Aproveite. Aproveita. Faça o seu merchan. Eu sempre falo com a pessoa aqui, faça o merchan. Então, eu vou falar de dois. Eu elaborei em parceria com o Senac Estado de São Paulo um curso bem pocket, assim, um curso rápido e até para pessoas mais jovens que estão ali na fase do colégio e tal, mas já pensando nessas questões, que chama Diversidade nas Organizações. Esse curso do Senac ele já está em 2 ou 3 unidades, se eu não me engano. É só entrar lá no site do Senac, colocar Diversidade nas Organizações e ver aí o Senac mais perto de você que está com esse curso. E um curso um pouco mais profundo, que é uma extensão, junto com o Marcos Nakagawa, que a gente fez para ESPM, para debater um tema assim, muito premente, né? Esse curso ele saiu de várias discussões minhas com o Marcos, que é o quanto os profissionais de marketing estão atentos a olhar as questões da diversidade, o quanto a gente vê a mídia repetindo sempre o mesmo conteúdo, né? Então só mulheres fazem compra, só homens tomam cerveja, só homem compra carro e por aí se vai. E a gente sabe que não, e que isso limita o potencial do marketing e o valor que o marketing pode gerar para as empresas. Então, dá uma olhadinha lá no site da SPM, o curso Diversidade, sendo inclusivo e não preconceituoso, meu com o Marcos Nakagawa. Esse curso vai ser de 16 a 19 de janeiro e é um curso muito bacana que a gente quer dialogar com o pessoal de comunicação, de marketing, de publicidade e propaganda e que acho que tem muita coisa bacana aí pra gente refletir especificamente nesse tema. E é extremamente necessário, né? Até porque as marcas já estão sendo cobradas pelos consumidores. Sim. Agora mais do que nunca, a gente sabe, a gente está na área de sustentabilidade, sabe que a galera cobra muito já a sustentabilidade nas marcas. Mas com o Facebook e o alcance que as coisas têm e a rapidez, a diversidade também está sendo muito cobrada. Eu canso de ver meus amigos criticando campanhas de cerveja, principalmente, que sempre são machistas e que sempre colocam a mulher em segundo plano, de algum jeito. Então, tem que estar ligado, né? O pessoal do marketing tem que ficar muito esperto. Muito ligado, inclusive com a legislação, né? Que também tem avançado. É uma parte que o Marcos está preparando para trazer também. Então, a gente vai falar de tudo. Vai falar um pouco de legislação, um pouco das pressões sociais, um pouco do que tem ocorrido, os melhores casos, os piores casos. É um debate, acho, bem bacana. Bom, e a divulgação desse curso também está no Ciclo Vivo. Se você quiser procurar lá, se você não encontrar no site da ESPM direto, quiser entrar no Ciclo Vivo, tem lá as informações, o link para ver as informações direto, mais contatos, mais detalhes.
e tudo mais. E o seu contato na Gestão Kairos? E quem quiser... Faça o seu merchan da gestão. Quem quiser saber mais sobre a empresa, a gente tem o site www.gestãokairos.com.br. Acho que lá tem todas as informações, a gente tem também uma página no Facebook, como acabo refletindo bastante a questão da diversidade, também tem uma página no Facebook que chama Valorização da Diversidade, então quem quiser acompanhar as novidades da Gestão Kairos ou de diversidade no geral, esses são os caminhos. E que tipo de pessoa pode te procurar na Gestão Kairos? Empresas sobre o quê? Pessoas físicas? Eu tenho trabalhado... tem lá todos os links, mas assim, eu tenho trabalhado muito com empresas grandes, empresas, mega empresas nacionais, multinacionais, principalmente na questão da sustentabilidade, questões ambientais e sociais e a questão da diversidade, Então, estou fazendo com algumas empresas guias e manuais para alta liderança de como trabalhar com a diversidade, com a área de comunicação e marketing de como trabalhar com a diversidade, fazendo reposicionamento estratégico desse tema. E tenho trabalhado muito com organizações sociais também, que querem uma pegada mais de indicadores, de visão de longo prazo, de missão-visão. Então, fiz um trabalho que eu tenho muito orgulho com o Fundo Baobá, por exemplo, que é uma grande organização que trabalha com a equidade racial, de rever posicionamento estratégico, indicadores. É um trabalho que eu tenho feito bastante. E alguns profissionais, a agenda está apertada, mas eu faço uma primeira conversa com as pessoas e um ou outro caso de coaching eu continuo pegando. Que os trabalhos agora com as empresas estão mais na prioridade, mas eu tenho um ou outro coach, principalmente, acho, pessoas que a minha experiência, enquanto alguém que também faz parte de alguns grupos de diversidade e veio de uma origem, enfim, de uma extrema baixa renda no Brasil. Então, pessoas que eu acho que essa história pode compartilhar, que eu posso, enfim, de alguma forma apoiar o processo deles por meio dos processos e metodologias e ferramentas do coaching, também são pessoas que eu tenho conversado um pouco. Muito bom. Muito obrigada, Liliane. Obrigada. Gostei muito da nossa conversa, aprendi muito. Obrigada. Não vou mais usar as palavras que você me comentou aqui, vou repensar muitos atos e vou também começar a reparar mais nisso, sabe? Eu acho que falta um pouco disso na gente, prestar atenção nesses detalhes, nas empresas onde a gente vai, na nossa família, sei lá. De pouquinho em pouquinho, talvez a gente também consiga fazer uma diferença, né? Sim, eu acredito piamente nisso. Tá certo, muito obrigada. Se você quiser falar alguma coisa para terminar, deixar mais algum contato, não sei, fique à vontade. Obrigada, pessoal, encontro vocês no curso. Tá certo, obrigada, Liliane. Até mais. Até mais. Tchau, gente. Tchau.